Bom, bom dia a todos. Sou o professor Otávio. Queria dar boas-vindas a todos os participantes do congresso, especialmente a nossa mesa, professor Liede, professora Marli, professor Renato, e principalmente a você que está participando desse congresso conosco. Agradecer esse entusiasmo em plena pandemia para a gente tratar de ciência, né? Isso é importante. E também, para iniciar, antes de passar a palavra para os colegas, queria fazer um agradecimento especial ao professor Zé Roberto Dalelucci, nosso professor Beto, foi idealizador aí do primeiro SENGE, né? Então, e está conosco nessa, é a pessoa muito importante que deu origem a tudo isso. Eu anotei aqui 3 coisinhas rápidas, que uma delas é o desafio da ciência na pandemia, né? A gente está vivendo esse momento, teve que se reinventar, teve seus pontos muito negativos, mas teve pontos muito positivos. A gente começou a ver mais intensamente os colegas, aprendeu a lidar com reuniões virtuais e a gente se virou e começou a fazer ciência mais à distância, não é? É lógico que a gente não tem o calor da presença dos colegas, mas a gente não deixou a peteca cair e a ciência continua. Por experiência própria, eu, por incrível que pareça, estou conseguindo ter resultados melhores do que quando era presencial. Eu não sei como isso aconteceu, talvez porque a gente encontre com mais frequência as pessoas que demoravam mais tempo para encontrar, né? Falando sobre o evento, os congressistas vão ter um leque de atividades muito interessantes do nosso congresso, voltadas à engenharia, à gestão e à inovação. Nós teremos muitas palestras com convidados especialíssimos, né? E mini cursos assim interessantíssimos que vocês puderam ver na nossa programação. E a apresentação dos trabalhos, que é muito importante para, principalmente, para a ciência como um todo, para a pós-graduação principalmente, né? Porque a gente precisa que os alunos, os pesquisadores, nós mesmos, a gente apresente os resultados finais e parciais das nossas pesquisas para poder ter feedback, para avançar, ter colaborações dos colegas. Então, eu acho que nós vamos ter 2 dias aí muito produtivos, muito interessantes e de um nível muito alto de praticar ciência, né? Eu encerro essa minha fala inicial dessa forma e passo a palavra agradecendo de antemão a professora Liette pela parceria com a Poli, USP, nós também da FEG Unesp. A gente estava falando há pouco do quanto é necessário a gente intensificar a parceria, principalmente das 3 universidades estaduais, né, que são co-irmãs. Por favor, professora Liette, muito obrigado. Muito obrigada, professor Otávio. É uma honra estar aqui presente nessa abertura do SENGE, na sua terceira edição. Então, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito pelo professor Otávio Oliveira e pelo professor Renato Moraes para estar presente nesse evento importante para a comunidade. Gostaria de agradecer também a minha colega Marli Carvalho aqui na mesa, a chefe do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica. É uma honra estar com vocês nesta manhã, uma honra de poder estar nessa mesa abrindo, juntamente com os colegas, esse evento. Como disse o professor Otávio, é um momento muito difícil pelo qual nós estamos passando, mas essa união do conhecimento, união das pessoas, para poder continuar seus trabalhos, tem se intensificado muito e a gente tem visto um movimento solidário que é muito importante e talvez não tenha sido visto nos últimos anos. Então, é um movimento de união. As 3 universidades paulistas estão especialmente muito pressionadas nesse momento pela sua autonomia. Manter a sua autonomia é muito importante. Manter a autonomia e todas as reservas da FAPESP são importantíssimas, e isso eu gostaria de deixar claro aqui, a importância
que tem o conhecimento e essas universidades, portanto, no desenvolvimento do Estado de São Paulo e do país. Então, preservar as nossas instituições, antes de mais nada, e sua seriedade, é um ponto importantíssimo para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento da indústria em geral. Então, eu gostaria de agradecer muito o convite de vocês e essa oportunidade dessas primeiras palavras, e gostaria de dizer que a Universidade de São Paulo, a Escola Politécnica, nós estamos sempre abertos para intensificar as relações com os nossos colegas de outras universidades nacionais e internacionais, bem como os institutos e as indústrias e todos os colegas que estão, todo mundo está no mesmo barco, essa que é a verdade. Bom, esse evento, ele trata de muitos assuntos, principalmente de assuntos que são voltados às gestões de organizações e que impactam, portanto, na sociedade de uma maneira geral, lidando com inovação, com a indústria 4.0, todas as tecnologias emergentes que temos discutido. Essas discussões de alto nível promovem, portanto, essa troca de conhecimentos que é enriquecedora. Sem essa troca de conhecimentos, o Brasil nem competitivo poderá ser. Se nós olharmos o ranking da competitividade do nosso país, pode ser desmotivante, mas, pelo contrário, use isso como uma motivação pelo trabalho, pelo desenvolvimento do conhecimento e das tecnologias de maneira geral. De 141 países, o Fórum Econômico Mundial nos classifica no 71º lugar. Ou seja, nós temos muito a fazer. É um mercado enorme que tem no Brasil, com uma diversidade muito grande, diferentes classes sociais e preparo para esses novos tempos, mas a gente precisa reagir nossas organizações para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar da nossa sociedade. Portanto, a geração de conhecimento pautado na ciência, no estudo, na tecnologia, são sempre muito bem-vindos para abreviar esse caminho difícil que temos pela frente, enfrentando todas as dificuldades econômicas desse país e, nesse momento, uma pandemia que se coloca muito longa em nosso país. Então, parabéns a vocês que organizaram esse evento e parabéns a todos que vão participar desse evento, sejam escutando, sejam com seus trabalhos, sejam trocando ideias para que a gente possa melhorar nesse campo de atuação. Muito obrigada, um bom dia a todos, desfrutem do evento e aproveitem assistir todas as sessões. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, professora. Muito obrigado pela participação, pela parceria. Isso é importante não só para o crescimento do evento, para a ciência, né? Professora Marli, nos deu prazer da vossa palavra. Obrigada, Otávio, que bom revê-lo, não tinha te visto na pandemia ainda, prazer te ver. Queria dar parabéns ao Renato e a você pela ideia de sediar esse evento na Universidade de São Paulo. Muito feliz de encontrar a professora Liede aí, que a gente sabe que nem no fim de semana, essa semana foram as comemorações dos 127 anos da Poli, então a gente teve a professora Liede encabeçou aí uma agenda de comemorações também no fim de semana. Então, eu acho que uma coisa interessante dessa pandemia é o quanto a gente viu a força, né, principalmente da comunidade politécnica e dos colegas da área de ciência, pelo esforço de não parar, né? A Poli, assim, uma semana depois da pandemia, a gente estava com os cursos, assim, acima de 90% online, né? Uma preocupação em não deixar que a gente sucumbisse nesse momento de crise, um esforço muito grande, não só de manter, né, as atividades de pesquisa, ensino e extensão, mas também de colaborar com a crise, né? Então, a gente tem muito orgulho aí de projetos como o Inspire, que foi capitaneado aí pelo professor Raul, professor
empresas UFO tentando produzir, né, tentando e conseguindo produzir, né, certificar na Anvisa respiradores. Então, esse é só um exemplo de um tanto de esforços da comunidade para dar resposta, né, quanto que a ciência e a universidade pode colaborar em momentos de crise como esse, né. A proposição do evento do SENGE, né, que agora se repete aqui na Universidade de São Paulo, é uma ideia de integrar, né, engenharia, gestão e inovação, que são temas que nesse momento são fundamentais, né, para que a gente consiga melhorar, né, como a Lied já comentou, né, o nosso perfil de competitividade e, além disso, superar esse momento de crise, né? Então, sem engenharia, gestão e inovação, é muito difícil a gente progredir, né? Então, parabéns a vocês a gente sabe o quanto é difícil fazer a transposição, né, do presencial, que era o programado, para o virtual, e vocês estão de parabéns, montaram um evento muito interessante. Aqui na pauta de vocês, né, tem elementos de toda a transformação digital e o quanto a gente vai precisar pensar a engenharia de maneira geral e a engenharia de produção em particular, né? Então, tem todos os desafios da gente migrar para uma indústria 4.0. A gente viu que a migração, que era pensada num horizonte de tempo maior, com a pandemia se acelerou, né? Então a curva de aprendizagem se acelerou e, por outro lado, a curva de implementação também, né? Então a gente tem aquele time mais prolongado que a gente vislumbrava em termos de cenário de implementação, promete ser muito mais curto, né? Então, hoje a gente tem que enfrentar esses desafios e o SENGE vai ajudar a gente a discutir várias coisas, né? Então, além da questão da transformação digital, a questão da análise de dados, né? Vocês têm palestras sobre Big Data Analytics, toda a parte de discutir como isso impacta, né, no trabalho, na inovação, em tantos setores da engenharia, a questão da gamificação. Hoje a gente tem muitos desafios e a gente tem que responder muito rápido, né? A gente não vai ter aquele tempo pensado para essa transição. E essa transição vai impactar a pesquisa e vai também impactar a nossa atuação em termos de graduação e pós-graduação. Então, a gente tem que estar preparado para isso e discutir isso num fórum como o do SENGE é importante. Eu convido vocês a participarem de todas as palestras que a gente vai ter aqui na sequência, porque elas vão ajudar a gente a pensar como a gente faz essa transição em termos de transformação digital e discutir o que a gente tem, o que a gente já tem e o que a gente tem que construir, né? O que a gente tem que inovar. Então, bom 2 dias de jornada, de discussão, de pesquisa, porque a gente tem muito serviço pela frente, e é disso que a gente gosta, né? A gente gosta de desafios de inovação, projetos de inovação. Então, por um lado, a gente tem muito a fazer, por outro, a gente está feliz, porque a gente vai ter muito que pensar nesse horizonte de tempo próximo e reagir rápido, né? Então, são desafios grandes, mas a gente gosta disso. Sejam bem-vindos a essa jornada de 2 dias e bons trabalhos. Obrigada, Otávio. Obrigada, Obrigado, Mari. É verdade, a gente teve que acelerar os projetos à força, né? A gente sempre lutou por isso, agora a gente aprendeu na marra acelerar os projetos. Agora o professor Renato, que é um dos grandes responsáveis por tocar o evento, colocar o evento de pé, o Beto, vai passar detalhes aí também sobre o nosso evento. Renato, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, professora Lied, professora Marli. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Esse foi realmente um ano difícil, está sendo difícil, né? Um acontecimento absolutamente inimaginável. A gente começou a conversar sobre a edição desse evento, né, de 2020, foi no meio do ano passado, né, e a nossa intenção era fazer no campus, no auditório do CDI, que é um lugar super bacana, um lugar muito agradável, muito aprazível, né,
para receber todos os participantes e que criaria condições, vamos dizer, de um contato informal, né, uma troca de ideias, de cartões, de cafezinho. Mas a pandemia mudou isso tudo, né? E acho que, bom, eu pelo menos, imagino que outras pessoas também em março tinham uma percepção de que a gente fica 3 semanas em casa, 4, depois a gente volta e retoma a nossa rotina, né? E quando percebeu que não ia ser assim, né? Que ficaríamos em casa indefinidamente, até pelo menos até ao momento que apareça a vacinação, a gente teve que criar novas formas de manter a rotina, né? Que eu acho que essa é uma tradição, acho que uma tradição não é só uma tradição, mas também uma postura adotada, acho que no mundo inteiro, né? As coisas têm que acontecer, né? Não dá para parar. E a CRUESP, né? USP, Unesp, Unicamp tomaram essa decisão de que vamos continuar, não podemos parar, né? Assim, a gente sabe das dificuldades, né, que algumas pessoas teriam e tiveram, né, para manter a sua relação com a universidade de maneira remota, mas a USP, acho que foram mais de 3.000 kits, né, oferecidos para os alunos de graduação, para eles poderem ter acesso às aulas remotas, né. Eu sei que na produção, né, alguns alunos nossos não tinham computador, e aí o departamento, né, a professora Marli, disponibilizou os equipamentos do laboratório, né, os notebooks no laboratório para os alunos terem acesso. Então, assim, deu um jeito, né, a graduação aconteceu, o primeiro seletivo já terminou, o segundo semestre vai começar um pouquinho tarde só, a pós-graduação, estrito sensu, lá continuou. A gente tem mantido o processo seletivo, né, do mestrado e do doutorado. Assim, as coisas estão acontecendo, né, e essa não é uma exclusividade desse departamento, dessa escola, né? A gente faz parte de um movimento conjunto da sociedade de manter as coisas acontecendo. E aí a gente havia, né, não sei se todos aqui acompanharam, né, que estão assistindo, que submeteram trabalhos, a gente postergou o evento, né, a primeira vez imaginando que ia conseguir fazer presencialmente, e quando ficou claro que não havia como prever uma data possível para o evento presencial, então vamos tocar dessa maneira remota, né? E que outros congressos também fizeram. Então, isso foi, vamos dizer, uma decisão que eu acredito, né, se mostrou bastante acertada, porque as pessoas estavam dispostas a continuar trabalhando, a concluir suas pesquisas, ver seus artigos e submetê-los e colocarem em discussão dentro da comunidade, né? Então, assim, alguns números do evento, né? Nós tivemos 285 artigos, trabalhos submetidos, né? Desses, a gente tem 204 publicados, né? Até o último levantamento são 257 inscritos, que são números muito melhores do que a gente imaginava, né? Quer dizer, na hora que passa para o remoto, a gente esperava uma perda muito maior, e no final esses números, assim, nos parecem muito representativos, né? Muito positivos, especialmente quando conversamos com outros colegas que participaram e que organizaram outros eventos online até esse momento. A gente, sim, fica muito satisfeito, né, com o resultado que a gente conseguiu aqui nessa edição e nesse momento, né? Eu acho que, como eu disse, né, que não é só uma realização individual, pontual, né? Já foi lembrado aqui pela Marli, né, o posicionamento da universidade, por exemplo, no caso dos respiradores, né, do professor Raul e do professor Zufo. Então, esse eu acho que é um movimento nosso, das universidades de São Paulo, né, das 3 universidades, que eu acredito que seja compartilhado por outras instituições de ensino também ao redor do país, de manter as coisas funcionando
da melhor forma possível, né? Por fim, eu não posso deixar, né, de expressar aqui formalmente, né, agradecimento aos apoiadores e patrocinadores, né, que permitiram que o evento acontecesse, né? A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, né, ao Departamento de Engenharia de Produção, ao Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, a Fundação Carlos Alberto Panzolin, a LexisNexis, né, ao Grupo GEM, a editora Blusher. Sejam bem-vindos, né? A gente tem uma programação bastante variada, mas acho que serão 2 dias bastante produtivos. Obrigado e nos vemos em breve nas próximas sessões. Legal. Bom, senhores, nós ressalta o agradecimento, né, aos patrocinadores, fomentadores, até o nosso próprio CNPq, que tem enfrentado algumas dificuldades, né, orçamentárias e de outras ordens mais, ainda assim nos auxiliou, não é? Então, é sempre bom saber que ainda temos um fundo de esperança de que as coisas caminhem. E dessa forma, então, eu declaro abertos os trabalhos do SENGE 2020, do Simpósio de Engenharia, Gestão e Inovação, e convido todos à primeira palestra, a palestra de abertura do evento, do professor Carlos, da USP de São Carlos, junto com o professor pesquisador Juliane, do CTA, Centro Tecnológico da Aeronáutica, sobre o tema de vanguarda, né, voltado às questões de digitalização, inteligência artificial, etc. São 2 grandes especialistas. Eu pessoalmente conheço os 2 e mais do que recomendo essa palestra, assim como todas as demais. Então a gente vai se vendo ao longo do caminho. Cada palestra, atividade tem um moderador diferente, mas todos nós, todos os outros organizadores, estaremos assistindo, participando de tudo. Muito obrigado a todos, tenham um excelente congresso, isso é o que eu desejo para todos nós. Muito obrigado às professoras pela presença, pelo apoio. Espero que encontros como esse, positivos, aconteçam muito mais em nossas vidas, não é verdade? Muito obrigado.